Shalom, amados, a paz do Senhor Jesus, mais um Sim. vídeo no canal. Vou trazer aqui para vocês mais um convidado especial para nós estar falando da palavra de Deus, o modo de conversão. Mas antes eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sininho, amém? Hoje estou com meu colega aqui, Diogão. Vai, senhor irmão, Deus Obrigado por abençoe. ter vindo. Amém, amém. Glória a Diogo é Deus. um cara abençoado, tem uma dupla com a esposa dele, Diogo e Luana. Eu vou deixar o link da descrição do canal dele, o link do Instagram que vai estar na descrição do vídeo, tá? Chega lá, olha as músicas que ele tem, Deus tem dado inspiração para ele, né, Diogo? Segue. Se apresenta aí. Pai, senhor, meus irmãos, meu nome é Diogo Amaral, sou o marido da Luana, que agora também é Amaral, e nós estamos aí para a graça e honra do Senhor Jesus Cristo, adorando a Ele em nome de Jesus. E hoje o Marcelo me convidou para estar aqui e a gente vai conversar. Vamos bater um papo da palavra de Deus, porque o Diogo, a gente tocava junto, a gente era músico, tocava baile, um cara se converteu primeiro que eu. Tempo do bailão. No tempo do bailão, nós tocávamos muito, dava o nosso tempo a fazer baile, essas coisas que acontecem, né? Não vou dizer que é errado, mas hoje nós estamos usando o nosso dom para louvar a Deus. E o Diogo tem umas composições que Deus entrega para ele, eu já toquei com ele, nós já fomos em igreja, já tocamos junto, eu toco bateria, se alguém não sabe, eu sou baterista. E bom, né? estamos tentando. Mas um dia não vai ficar bom, né, Diogo? Um dia vai ficar bom. Amém. Diogo, eu quero falar assim para você, falar, pô, como que foi o seu processo de conversão? O processo de conversão, eu costumo pensar o seguinte, né? No meu caso, quando eu me converti, eu acho assim, Deus ele prepara a gente ali um certo tempo no mundo, me preparou, né? Que nem você falou, a gente tocava o bailão juntos, música juntos. E eu era ruim, ainda sou mais ou menos. Mais ruim, mano. Mais ruim, cara. Mais ruim, ainda dava pra trás. Só que eu gostava daquilo, gostava de cantar, gostava de fazer aquilo. Só que não me trouxe nada de bom o tempo que eu vivi no mundo. E um certo tempo a gente deixou Cidrolândia, a gente morava em Cidrolândia, já era casado com a minha esposa Luana, e fomos para Campo Grande. E em Campo Grande só mudei de cidade, mas a pessoa era a mesma. Então eu costumo dizer o seguinte, a gente quer mudar de vida, eu quero ir para outro lugar. Mas se você não mudar, aquele lugar que você for não vai fazer diferença nenhuma. Você só mudou de lugar, mas você é a mesma pessoa. A mesma pessoa, os mesmos erros, os mesmos costumes, os mesmos vícios. E nesse tempo que eu fiquei lá, cometi os mesmos erros, os mesmos vícios, os mesmos problemas. E identifiquei algo, eu comecei a ficar chateado, triste comigo mesmo. Falei, Senhor, nem crente eu não era ainda. Por quê, né, cara? Nada, e volta no mesmo lugar, uma tristeza, nada satisfaz, balada e festa. E resolvemos voltar para Cidrolândia. E eu creio que Deus estava nos preparando. Nesse meio tempo, a minha esposa começou a cantar comigo, a gente cantava alguns sertanejos, umas coisinhas, a gente continuava sendo chamado para os botecos da vida aí, né? Os encontros. Então a gente veio e voltou para Cidrolândia. Quando eu voltei para Cidrolândia, eu fui convidado para ir numa igreja receber minha sobrinha que estava participando do encontro com Deus, de adolescentes. E posso continuar? Como é que é aqui? Pode continuar aqui, normal. E chegando nesse culto lá, né, cara, nessa igreja, quando essas meninas chegaram, a alegria e a festa que a igreja fez, as canções, tudo aquilo preparou um ambiente, moveu um ambiente e me tocou. Tipo assim, eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido antes, algo legal, algo gostoso, assim, sabe? Algo que fala, cara, que massa, né? Que isso, né? Que legal isso daí, né, cara? Nunca tinha sentido aquela alegria. E no final do culto fui barrado ali pelo meu cunhado. E ele falou assim, ó, vai ter encontro de homens. Ok. E eu gostaria que vocês fossem, né, cara? Eu, na verdade, tinha um primo do meu lado. E eu disse, se meu primo for, eu for. Ele falou, não, eu vou ofertar na vida de vocês dois vão ir. Beleza, naquela semana eu voltei para casa e o encontro de homens seria na outra sexta-feira. Encontro com Deus de homens. Cara, a semana inteira eu fiquei pensando, eu não vou. Vai chegar no dia, eu vou dar uma desculpa. Eu vou dar um balão, eu não vou. E a coitadinha da minha esposa lá do lado, não, amor, você vai, não sei o quê. Inimigo jogando contra, né, cara? E eu quieto, cara, e tal. E eu tive não sei como seria, um pensamento.
próximo aos dias de ir, eu falei assim, cara, eu tenho 29 anos. Foi quando eu fui no encontro. Hoje eu já tenho 37. Tinha 29. Eu falei, cara, eu tenho 29 anos. Até agora eu nunca parei. Parei mesmo. Porque lá você fica 3 dias ali. Nunca parei para ouvir ou para saber mais de Deus. Nunca parei, cara. Eu vou contra a minha vontade. Tipo assim, eu não queria ir. Mas eu vou ir. Vou lá ver qual que é desse Deus aí. Aí eu já imaginava que os pastores iam fazer bagunça. Pra mim, a minha mente era do mundo. Eu sei. A minha mente era do mundo. Do mundo. Então pra mim, tipo assim, isso aí Não vai dar nada. vai dar nada, não sei o que, Não vai dar nada. Aí que é o canal. E chegou o dia, cara. E eu lembro até hoje, irmão. Eu lembro. Eu tava com short daqueles Tectel, que é shortinho fininho, um chinelo havaiana. Tá feio, quebrado. E fui pra esse encontro e deixei a minha esposa em casa. Aí, meu irmão, foi o grande momento da minha vida, a transformação, porque eu parei para entender algo que eu só imaginava, assim, ele tá lá, ele cuida de nós, e Deus é muito mais, Jesus Cristo é muito mais que só você saber dele, ouvir falar dele, que ele é amor, que ele são muitas coisas ele é. Na verdade, você ouvia falar, né? Porque é fácil, igual, vamos dizer assim, que você sabe quem é o Neymar, você sabe que ele existe, você sabe que, mas você mesmo, ou ele mesmo, às vezes não te conhece, porque a Bíblia fala, né? Que você é criatura, até você aceitar ele como seu salvador. Aí você se torna filho. Exatamente. E estamos lá nesse encontro, eu e esse meu primo, né, cara? E eu que a primeira vez que eu fui quando cortar o céu, eu entrei lá dentro e falei, cara, rapaz, ele tá em castinho de televisão. É desse jeito? Não, eu vou te contar um fato, Eu ele descobre as coisas. Beleza, cara. E eu levei um par de tênis, né, aquele tênis velho, surrado, fedido, chulescento. E eu tô sentado numa cama lá e eu vou enviar depois pra esse meu irmão, que ele tá lá até hoje conosco. Tá, vou até falar o nome, Eliseu, vou falar o nome. E eu tô lá, cara, e eu falei, quando eu fui pros quartos, eu não sabia que era assim, a gente não sabia como que era, né? Aquele monte de cama, todo mundo junto, né? Aí eu falei, cara, e agora pra me tirar esse tênis aqui, cara? Como que eu faço, cara? Como que eu faço? E com vergonha e tal. Aí chegou o cara lá que... E eu lá naquele envolvido naquele chulé, né, cara? Naquela carniça, né? E aí chegou o irmão, falou, vamos, apoio, né, cara? Você tem que ir, cara. E eu falei, cara, vou ter que desenrolar pra ele, né? Aí você tinha que ir lá, não? Tinha que ir pro saguão, ver a parada, né? Falei, irmão, é o seguinte, cara, eu tô com um problema aqui, o problema é sério. Aí... o cara todo disponível, né? O cara vai falar um pecado muito sério, alguma coisa muito grande aí, alguma dificuldade na vida dele, né? O cara, não, irmão, nós estamos aqui pra te ouvir, irmão. Fala pra mim. Qual que é o seu problema? Eu falei, irmão, eu tô com chulé. O irmão ficou meio sem graça, meio sem reação. Ele falou, não, tira aí, irmão. Quando eu tirei, irmão, o cara falou, rapaz, você não tá com chulé, você morreu. Você morreu, irmão. Você morreu, já gritou, já, vou achar no tênis pé, um negócio ali, né, cara? Passei naquele meu pezinho ali. E eu trago uma lição, pois, que muitas vezes para você ser curado em alguma área, alguma coisa, você vai ter que expor, você vai ter que colocar para fora. Naquele momento, minha dificuldade era o pedido do chulé. Eu tinha que expor para alguém. Então eu sempre brinco quando eu vou ministrar em algum lugar, eu falo, irmão, eu não era curado. Para você falar que eu já tinha morrido, irmão, naquela tapa carniça. Amém. Fomos pra dar sequência lá. Eu queria demais ele, cara. Direto, quando eu posso abraçar, eu abraço. Quando a gente vê ele vai ministrar em outro lugar, chama a gente, eu sempre vou. Eu fui na casa da mãe dele ministrar. É bênção, Eliseu. Fomos pro saguão, fizemos todo aquele processo. E a chegada, acho que todo mundo, a maioria que vai assistir muitas vezes é cristão, é chegado um momento que é vou dizer que é o ápice, que é ali o Espírito Santo se revelando, para você ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E o processo de ministração já tinha abrido a minha mente, eu já tinha entendido muitas coisas, glorifico a Deus por isso. E quando chegou o momento do batismo, né, cara? O pessoal, todo mundo de pé, aquela coisa nada toda, baixa a luz. E o pessoal começa a orar e cantar, e entoar, fecha seus olhos, aquele que deseja a presença do Senhor Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Ele vai se manifestar na sua vida e você será cheio em nome de Jesus, porque toda a honra e glória é dele, ele é o Cordeiro Santo.
E eu com os olhos fechados lá, cara, falei assim, aí começou, puf, cai um lá, puf, pula outro aqui, puf, falando em línguas. E eu aqui falei assim, mas não é possível, se o senhor existe mesmo, o senhor tá aí, cara, e eu nada, irmão. Já tava ficando um pouco ocupado, né, cara? Eu tenho pecado demais. Não pode ser, eu tô demoniado, cara. Daí uns minutos chegou um pastor pra orar comigo. Hoje eu considero ele meu pai na fé. Pastor Marcos Rodrigues também vai assistir com certeza. Um homem de Deus, eu incomodei. O que eu pude incomodar ele depois desses momentos, eu incomodei ele com palavra, pra saber, eu queria saber. Eu queria conhecer. Você tava com sede. Cara, quando aquele homem tocou em mim ali, que começou a orar, cara, falar comigo assim, bicho, a presença do Espírito Santo de Deus, ela é de diversas maneiras e cada um de diferentes maneiras. Isso é verdade. Diferentes maneiras. E eu senti como se trovões e raios. Tanto que a palavra fala que a voz dele é como um trovão, seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, seus pés como um latão que brilha diante do sol, qual você não consegue nem olhar a glória do cara. Imagina isso. E eu com o olhão fechado aqui, cara, aqueles trovão e luz piscando pra tudo quanto é lado, eu sentia tipo, quem é mais velho vai lembrar do Beto Carreiro World, que tinha aquele chicote. Esse barulho não. Pá, estourando assim, luz, e o olho assim, a mão tremendo toda. Eu falei, não, ainda assim eu tive aquela. Eu vou abrir o olho, vou olhar. Estão jogando bombinha aí, não é possível, cara. Mas assim, eu já tava fora do controle. Você já sabia. Eu já não tinha controle. Eu sei. Eu não tinha controle. Eu falei, cara, eu vou olhar, cara. Eu só dei aquela ramelada assim, irmão, de zai assim, ó. Tudo escuro, cara. E quieto, só o louvor tocando e só minha cabeça explodindo. Então, no 12. Parecia bomba, foguetório, festa. Fechei os olhos de novo e aí eu tive a certeza, cara. Aí a palavra diz o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange do pecado. Naquele momento que eu tive a confirmação de que eu estava sendo cheio da presença de Deus, começa a passar um filme na sua cabeça. Eu não sei se todos assim comigo. Começa a passar um filme na sua cabeça e o arrependimento, ele é genuíno. Fala, cara, Deus é real, né? Deus é real, ele existe mesmo, cara, e ele se manifesta fisicamente naqueles que o buscam, porque eu nunca tinha tido nada físico, e eu senti físico dentro de mim sendo cheio, e eu chorava e trazia lembranças de tudo que já tinha passado, de passado e de ruim que eu já tinha feito, né, cara, de pecado, né, de coisas do mundo que você teria feito, né. Então, a partir daquele momento ali, irmão, a minha vida mudou. Eu saí dali loucão. Eu tinha voltado de Campo Grande, morar pra cá, e eu tinha entrado no grupo de baile de novo, do nosso irmão lá. Você conhece, hein? Não sei se pode falar o nome do cara. O Gerson. E ele tinha recém lançado aquele um CDzinho que era do Grupo Origem, e eu tinha acho que 8 ou 4 músicas ali que eram minhas, autorias minhas. Até os irmãos da igreja lá, os meninos, quando eu vou conversar com eles, falam assim, vocês só me conhecem assim, olha como eu era, né? Eles racham de dar risada, porque o que eu escrevi era o que eu vivia, e hoje o que eu escrevo, porque eu tenho canções minhas, é muito diferente da realidade daquilo que eu escrevi. Por isso que eu acredito que a música, Diogo, ela é espiritual, ela pode mexer com sentimentos, levar pessoas a entrar em depressão, pessoas a fazer coisa errada, porque tem relato de pessoas que acabam o relacionamento, começa na sofrência e de repente se suicida. Com certeza. É o mesmo sistema. Com certeza. E existe muito por trás tanto das canções quanto de mídia, de coisas aí ocultas. É muita coisa para nós falar agora. Não, esse assunto aí é mais profundo. É mais profundo. E então, cara, eles tinham marcado um baile em Dois Irmãos. E era o lançamento desse CD, eu já tinha feito com eles em Dourados, que era o lançamento, aquela coisa toda, né? Eu fiquei encantado, falei, poxa, que legal, tal, música minha, e ruim, eu era ruim. E aí, cara, eu vim, e eu lembro até hoje, depois desse encontro, eu vim, cheguei, abracei minha esposa, eu peguei nas mãos delas assim, meu irmão, e as lágrimas correram, eu falei assim, ó, peço perdão pra você, a partir de hoje, eu sou outro cara, eu sou outro homem, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que eu te amo, quero dizer que eu te valorizo e que você é a mulher que Deus preparou pra mim. Caramba,
E ela também. Rapaz, e choro, e nós abraçamos. E no encontro seguinte, ela foi. Então, uma transformação aí. É familiar. Familiar, né, cara? Um vai levando o outro, né? Nossa, aconteceu alguma coisa também, cara. Foi tremendo, eu falo assim, cara. Uma coisa que me marcou, eu falo assim que, igual você falou, cada pessoa vai ter uma vivência diferente. Sim. Com o Espírito Santo. É um mover que só a pessoa vai ter. Um dia eu contar, porque os povos falam assim, eu vou no monte orar que eu quero ver fogo, e eu ia no monte orar. Uns falam que via demônio. Nunca vi fogo nem demônio. Eu orava com o olho fechado, outro aberto sempre. Você vai correr com capeta, não vi nada. O mover foi eu em casa, orando no tapete da minha casa, que eu via a voz do Espírito Audível falando comigo. Falando conosco. E aí eu corri para ir deitar na cama de medo. Aí eu falei, não, mas eu pedi para eu voltei lá no lugar e Deus falou comigo. Então cada um vai agir de um jeito. Igual você falou, você tá soltando bombinha. E era você sendo liberto. Era eu Deus mostrando no seu espírito que ele era real. Isso é verdade, cara. Não é doidura, né, cara? E eu sei que eu voltei disposto a transformar mesmo, mudar. A deixar tudo aquilo que eu acreditava. Aquele Paulo vai dizer que considerou tudo, vamos dizer, titica de galinha não presta. Quando ele teve um encontro com o próprio Cristo, ele falou assim, ó, daqui pra lá não me serve mais nada. Aí você toma, de hoje em diante não toco mais. Não, fui lá. Fui lá, sentei no sofá da sala. Aí, jogão, tudo bom? Semana que vem, baile. Aquilo chegava a encher o peito. Pra falar pro cara daquele amor, né, cara? Eu falei, é o seguinte, eu fui num encontro aí que vocês sabem, no final de semana, e a partir de agora eu mudei minha vida, cara. Eu não me vejo mais tocando baile. Aí ele tentou falar comigo, mas cara, agora que a gente gravou e tem gente que toca, eu falei, pode até ter gente que toca e é cristão, mas no momento a verdade que eu tô sentindo, cara, é que não. Aí eles marcado esse baile Dois Irmãos e tinha uma rádio que eles iam fazer, inaugurar a rádio. Eu falei, a única coisa que eu posso fazer por vocês, eu vou nessa rádio lá. Então, sentei, cara, e disse, falei, eu vou lá e depois de lá não vou mais. Aí o cara ficou meio assim, né, cara? Mas você foi na rádio ainda com ele? Fui na rádio, né, porque também seria muita, tipo assim, já tava com aquele senso de, como é que fala, eu já queria ser o cara mais sério do mundo depois que eu saí. Entendi. Tentar ser, né? Eu falei, eu vou lá pra não deixar vocês na mão, né, cara? Mas você já não tocou com aquele mesmo? Não, eu fui lá e fiz uma entrevista na rádio, né, sentado na mesa, e ajudei, toquei, e vim embora de lá e a partir daquele momento não toquei mais. E ingressei na igreja, comecei a frequentar esse ministério. Eu não era casado no papel, então comecei a questionar, ler, buscar. Casei, acertei fui acertando as brechas, né? E aí logo ingressei no louvor. Desse louvor Deus foi me levar a ministrar naqueles encontros qual eu passei de homens, né? Eu já estava ministrando para homens. Nesses encontros, que era a minha parte de administração era filho pródigo. Então sempre que tinha os encontros já era chamado para ministrar filho pródigo, e encontro de adolescentes. E dali para frente Deus foi nos transformando, né, cara? Dentro do lar, né? Eu creio que a maior transformação é dentro do seu lar, dentro da sua família. Você começar a dar valor verdadeiramente para aquelas coisas que têm valor. Aí eu penso a mesma coisa. Eu falo assim, o primeiro ministério, não adianta você querer conquistar o mundo e dentro da sua casa você não tem uns filhos que lhe obedeçam, que conheçam a palavra de Deus através de você, que você seja um marido bom, um homem amável, respeitoso com a sua esposa, porque se fora disso, se você faz pra fora, beleza, mas e o lar destruído, né? Eu acredito, não tem lógica, cara, eu sempre penso a mesma coisa. Então o primeiro ministério é sua casa. Você falou, quando aconteceu comigo foi a mesma coisa, eu tava o Gerson lá, eu fui pro encontro, nós tínhamos um baile final de ano. Eu cheguei e liguei pro Gerson, falei, Gerson, o negócio é o seguinte, eu fui no encontro e a partir não quero mais. Ele perdeu 2 meses. Aí ele falou assim, mas sério? Eu falei, não, sério, então vai na paz, irmão. Falei, cara, é igual você falou, a gente decide, né? Aí aconteceu comigo o seguinte, você entra, você começa a ir, aí as coisas parecem que pioram, aí o que eu fiz? Eu vendi minha bateria, porque aquele dia que eu tivesse mal, que a gente tem um momento mal, eu não ia tocar e depois se arrepender. Peguei e vendi. Eu tive então, balanço também. Não tem, todo mundo tem, é normal, sei. Eu falei assim, eu vou vender ela para aquele dia eu não estar bravo comigo mesmo e meio de cara com Deus e catar, eu vou voltar. Eu vou tocar a bateria. Daí eu vendi. Então eu não tinha como ir. Eu falei, cara, queimei minhas carroças. Eu ficava com medo, cara. Eu falei assim, porque eu sei que eu arrependi. Já pensou você tá aqui, o cara, vamos, você tá bravo. Aí chega lá no baile e Deus te pega.
E aí? Porque a gente, depois que você começa a ingressar, é uma série de aprendizagem. Você falou assim, as coisas parece que estreitam. Estreita, Porque é um aprendizado. No início de ser cristão, né? A gente começou a ler e aprender e vou te contar um fato, né? Uma experiência, né? Chegou um horário da noite lá em casa que eu achei que eu estava endemoniado, porque a gente assistia muito ministração e você vê falar libertação e aquele que vai, a casa volta a tornar suja de novo e mais 7 com eles, né, cara? E eu sabia da noção das coisas ruins que eu tinha feito. E uma noite eu não conseguia dormir e levantei, e minha esposa chegou, não, amor, eu quero orar por você. Eu falei, não, você tá louco. A gente estava no princípio de escola de liderança e aquele negócio de você não impor irmãos em qualquer um, sem conhecer, sem saber, você tem que ter uma experiência. Tem que saber o que é. E aquilo me arrepiava tudo assim, eu falei, eu tô endemoniado, amor, não é possível, eu tenho medo de você orar e não dar conta de eu manifestar algo ruim. Ruim em mim, né? Mas era a presença de Deus. Você não tinha discernimento? Discernimento de saber o que era, tipo assim, tava aceso, eu precisava orar, precisava botar pra fora. E tomei atitude, eu mesmo, a gente começava a orar, levantava de noite e marchava dentro do lar e orava, e colocava a mão no solo, na terra e profetizava sobre as coisas que nós necessitávamos, né? E Deus foi fazendo. Então o princípio é difícil, né? As necessidades, no mundo a gente se virava, tocava e tava bom, pelo menos eu, né? Dava um balão num e foi ontem e vambora, a vida que segue, né, cara? Mas agora como cristão, não. Você tem que ter confiança em quem? Em Deus, sempre. Às vezes as coisas você tendo nada, igual você falou, não tem nada em casa, mas você fala, não, Deus vai prover. Sempre, cara, sempre. Porque se você colocar a mão na força dos seus braços, você não tem fé em Deus. A Bíblia fala, não confiam em carro, em cavalo, e nós confiamos no quê? No Senhor. No Senhor. Um dia eu sentei no sofá e falei pra minha esposa, eu falei, eu desisto. Ela arregalou os olhos, eu estava trabalhando, eu trabalho ainda na área de construção civil. Como assim que você desiste? Eu não quero mais. Ó, na força do meu braço, eu não vou mais, não, porque eu sou burro. Não é verdade, irmão, eu sou burro. Sem Deus eu sou burro, eu não consigo fazer nada, eu não consigo acertar um negócio, eu não consigo romper, eu não quero mais. Só passa estresse, né? Aí a minha esposa olhou pra mim e falou assim, ó, então morre então. Então você tem que morrer, porque eu não quero um homem que não esteja sonhos. Eu olhei pra você não me entende mal. Falei, eu não vou mais me ficar igual louco tentando fazer as coisas. Vai esperar. A partir de agora, Deus é quem vai fazer por mim. Deus é quem vai fazer por mim. E quando eu tomei aquela decisão, cara, realmente as portas começaram a se abrir. Coisas assim de uma semana eu ter resposta. Que a briga, a batalha, ela não é braçal, não é fácil, acontece, eu consigo, eu perco hoje, eu ganho amanhã, negativo. É sempre em Deus e sempre esperando a resposta dele e todo o tempo orando, cara, na cabeça, tipo assim, você vai dormir, eu tenho um costume de eu estar dormindo, às vezes o cara tá sem sono, não sei o que, eu sempre falo isso para as pessoas lá. Eu fico falando assim, lindo, o Senhor é lindo, Jesus, cheiroso, maravilhoso, meu Pai querido, não me deixa barrelar, Pai. Fica comigo. Paizinho querido. E aí você vai até umas horas da madrugada falando com ele até que você apaga. É verdade. Aí Deus te dá sonhos, Ele te honra porque você está todo o tempo desejando a presença dele. Na verdade é a busca, né? Tem um versículo não, uma frase do Luiz Hermínio que fala assim, que Deus ele se revela aos interessados. Se você tem interesse nele e busca, ele fala, não, aquele ali, ele tem interesse, ele vai se revelar a ele. Aí eu entendi por que a Bíblia fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. É por causa disso. Não vai ser chamado. Os escolhidos vai ser aquele que quer ele, mas vão ser chamados. E eu acho assim, igual eu falei pra você, essa semana nós estávamos conversando, né, semana passada. Lembra que eu te falei? Falei, a gente tem que pegar e fazer pra Deus. E esse canal foi feito pra isso. Deus me deu a ideia, eu comecei a entrevistar pessoas. Creio que, porque são pessoas que às vezes igual nós estamos conversando aqui. Muitas pessoas têm a convicção de quando se converte parece que a coisa pior, mas isso é para todo mundo. Todo mundo vai passar por isso. E você acha que está acontecendo com você? Não, é normal. O problema é que muitas pessoas, quando a pessoa se converte, quer mudar de vida, ninguém chega para elas e fala, irmão, agora vai ficar pior. Mas tenha fé que isso passa. O deserto depende de você. Quanto mais rápido você aprender,
mais rápido você passa. Hoje você acha que você tem menos problema que antigamente? Não. O que mudou? Você tá mais forte. Mudou a base, né? É a sua base. É isso que eu falei. Era o mesmo problema. Hoje você tem um problema até maior. Só que Maior. quando você já confia no seu Deus, você sabe que é o mesmo sistema. Nós vamos passar. Não, isso é normal. E isso que você falou é muito sério a respeito de quando você se converte, às vezes você, grandes ministradores, né? Que você vê nas redes sociais, você vê uma autoajuda muito grande. Que você vai vencer, que você vai quebrar, que você vai romper, que você vai conquistar carros, que você vai conquistar posses, que você vai ser grande. Mas para isso acontecer, você vai passar por um processo. Aí quando você está naquele processo, você fala assim, não, mas o senhor prometeu isso, isso e isso. As promessas, mas para a promessa se cumprir tem um monte de outros fatores. A primeira coisa que você conseguir coisas materiais, riquezas que Deus vai te dar, você tem que se desligar delas. Porque, por isso, uma coisa que eu entendi. Se você observar a obra de Deus, que eu vou falar aqui é muito sério, a gente tem que entender. Se você observar a obra de Deus, a maioria dos cristãos estão indo na igreja para ganhar as coisas de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus dá, cara, do que Deus dá. Ganha uma cura, aí o cara o quê? Some da igreja. Ganha a coisa que ele queria, some. Mas beleza, agora você presta atenção. Hoje os cristãos já eram para estar muito bem financeiramente. Estou falando em dinheiro mesmo, que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação lá. Por que muitas pessoas que são ajudar, que ajudam a obra de Deus, não são cristãos? Mas o cara tem posse de riqueza. Porque o que ele tem, falta nos caras que estão enfiados dentro da igreja. O cara que tem dinheiro, tem condição e ajudam a obra de Deus, ele não é apegado ao dinheiro. Enquanto o cara que está lá dentro, que é onde Deus quer entregar, o cara está grudado no dinheiro ainda e Deus não pode entregar para ele ainda, porque se entregar para ele perde o cara. Então ele usa a pessoa aqui fora para manter a obra dele, enquanto aqueles que estão lá dentro sejam libertos. E é difícil, hein? É difícil. Então você tem posse, beleza, mas a primeira coisa, haja como mordomo de Deus. Você sabe o que o mordomo faz dentro de uma casa? Certo. Não. Ele serve também, mas o mais importante é o quê? Ele usufrui de tudo que tem dentro da casa, mas não é dele. Esse que é o segredo. Então você tem que abrir seu coração. Se Deus te deu, não é seu. Você serve, você vai receber para dar para os outros. O dom que você tem não é para você, é para libertar pessoas. Qual que é a vantagem de você entrar num conteúdo de Deus te entregar tanta revelação se você não vai passar para ninguém? Guardar para você. Ou debater com alguém só para dizer que você sabe mais. Aí os caras começam a te respeitar pelo conhecimento que você tem. Conhecimento não é sabedoria. Não adianta. Então o que eu falo, igual você. Você, Luana, tem um chamado. Já falei para vocês, muitas pessoas já me falando. Vocês têm que colocar em prática aquilo. E Deus não pode, o livre-arbítrio, chegar para você e falar, Diogo, não é assim. Você tem que começar a agir devagarzinho. Você vai agindo, observando, vai fazendo, tá? Então, Deus, é assim? Então me mostra o caminho. Até aprender a orar, a gente tem que saber aprender a orar, porque se você não orar errado. Porque a Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente pede coisas mal. Pede para si mesmo, né? E é verdade, a gente é egoísta. Para que ora a cura dos outros? Eu costumo sempre olhar, eu falo assim, cara, se você, na área de prosperidade, né? Se você está sendo próspero, aquele que está do seu lado, do seu irmão, você tem que prosperar ele. Acho que Efésios fala isso que eu já li. Que você tem que Deus te dá, você é para ajudar o seu próximo. E muitas vezes você vai quebrar a cara, porque eu já quebrei, tipo assim, você vai lá e pá pelo cara, e o cara nem te vaza, ainda te lasca ainda. Mas não é. Mas a gente tem que engrossar o lombo, porque esse é o amor de Cristo. Você quer tirar o melhor da pessoa, se você não conseguir, é ele com Deus depois. E outra coisa, se você fizer alguma coisa para alguém esperando gratidão da pessoa, você está errado, você vai ser frustrado, porque ele vai te decepcionar. Exato. Hoje eu estava descendo lá embaixo e pensando, falei, cara, numa frase assim, que veio na minha mente. A pessoa quer viver como Cristo viveu, mas ele tem a chance de perdoar. Para ser perdoado, ele vai ser ofendido. Então, como que você vai aprender a ser cristão se você não passar por tudo isso? Então, a pessoa sofre. Ele quer vir para Cristo, mas não quer passar os problemas, a dificuldade, ser ofendido, ser humilhado. Às vezes, Deus vai levar o cara, moer o cara ali, para o cara passar por um processo para entregar uma coisa maravilhosa na vida dele. E a pessoa não entende. Eu falei, é bonito você ver um cara contando testemunho. Eu passei por isso, beleza. O cara fala, glória a Deus. Mas glória a Deus agora. Mas na hora que você tá passando, meu filho, é difícil, companheiro. O cara, é bonito. É bonito você ouvir. Edifica, mas você só tá na pele da pessoa, né? Se coloca lá no que o cara passou. Se colocar no que você passou. Você falando, eu me lembro, eu levantava às vezes à noite, né? Aí sentava lá, tinha uma cadeira de fio. E eu entoava uma canção ao Senhor e eu sentia o abraço de Deus, cara.
E a casa daquele jeito, conta para tudo quanto é lado, passando necessidade, mas ela não deixava de fazer isso. E quando você sente aquele abraço, você sente aquilo, então você vai passar por esse processo. Tem que entender, as pessoas só têm que entender isso. Por isso que eu trago essas pessoas para falar do testemunho, que às vezes as pessoas são edificadas, cara, entendeu? É isso. O Diogo tem música de autoria, né, Diogo? Tem. Pega o violão para nós cantar uma hora. Um pedacinho, uma frasezinha, pode ser? Pode. Onde ele está a cura, onde ele está somos livres, onde ele está a cura, onde ele está somos livres. É chegada a hora que ele virá, tua glória enche a terra. Não vou descansar até que o céu se abre. Eu vou clamar por ti, clamar. E é chegada a hora que ele virá, tua glória enche a terra. Não vou descansar até que o céu se abra. Eu vou clamar por ti, clamar. Onde ele está a cura, onde ele está somos livres. Você canta Jesus, né? Cara, Deus tem me dado canções e eu gosto muito de, tipo assim, eu ainda creio nos milagres de Deus, cura, libertação. E essa canção, esse pedacinho fala isso, né? Onde ele está, a cura, onde ele está, somos livres, né? Quando o Espírito nos liberta do pecado, né? E vai chegar a hora que ele vai vir. E os céus vão se abrir. E toda a sua glória vai encher a terra, meu irmão. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Então essa canção fala isso. E antes, né? Eu não cantei, mas ela vai dizer o seguinte: com seus olhos ele viu meu coração e enxergou dentro de mim. Ele me viu bem como eu sou e mesmo assim me amou. E aonde ele está a cura? Amém? Amém. O Diogão, ele tem o dom da... Deus tem dado mesmo as músicas pra ele. Por isso que eu falo pra vocês, eu vou deixar o link do canal deles, tem louvor lá. Acho que você gravou um clipe, né? Gravei. Um clipe, é uma música top. Mais alto trono. Mais alto trono. Aí vou deixar o link do Instagram dele também. E assim, a vida com Deus, uma transformação. de Diogo é um exemplo assim de ser transformado, porque da onde nós viemos, Deus restaurou a gente para a gente usar o nosso dom hoje para tocar pessoas. Às vezes a pessoa chega assim e fala: mas você toca? Não, eu não toco, cara, eu sei quem eu sou. Cara, quem me dá a experiência, coisa é dele, não somos nada, tudo é por ele. O que nós faz não adianta você se vangloriar, querer ser o melhor, não adianta, porque a Bíblia fala que Deus, eles abatem os orgulhosos, os caras que são, não adianta. Se você tiver sentimento de você, o dia que você cair, você vai falar que foi o diabo, mas não foi, é Deus que abate, que a Bíblia fala que Deus exalta os humildes e os humilhados. Então, exatamente. O que o Diogo faz, ele fala assim: sou ruim. Não, mas o que ele sabe toca o coração de pessoas. Aí aprender, evoluir depende de você, a sua busca, em todas as áreas. E Diogo, toda vez que eu venho aqui, eu peço para a pessoa orar. Ora para nós aí, vamos encerrar o vídeo. Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos honrado e direcionamos essa oração a todos aqueles que ouviram até o final. E que tua presença seja verdadeiramente cada vez mais sobre o lar de cada um que nos ouve essa noite. Senhor, eu agradeço pela vida do Marcelo, eu agradeço pela minha vida, pela vida dos meus pastores e tantos que estão aí fazendo o teu trabalho, Senhor, trabalhando por ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, entra em cada lar, edifica cada casa nessa noite. Entra com
com teu poder de cura, entra com teu poder de libertação, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, e tudo pode, tem todo o poder. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que o nome de Jesus seja honrado. Aleluia. Outra coisa, deixa uma palavra de fé para a pessoa que está ouvindo, uma palavra assim que você fala, não, eu vou falar isso para você e quero que você sente no seu coração. Amém. Presta atenção, eu sou meio... Olha! Já viu nos stories, já viu nos stories. Presta atenção, cara. Presta atenção. Para de marrelar. Para de marrelar. Acredite em você. Porque o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, ele acreditou tanto em você, que ele desceu nessa bendita terra e deu a sua vida naquela cruz, para que você pudesse ter vida e vida à abundância, desfrutar do melhor dessa terra e dar valor nas coisas verdadeiras. Você é amado de Cristo, independentemente da situação que você está. Deus te ama, ele abomina o pecado, mas Deus te ama, ele te quer e te deseja. Creia nele, amém? Amém, seja transformado. Né? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Queria agradecer que você veio aí, obrigado, tá? Fluiu. Eu cara, tava meio sem graça, que eu não sabia para que lado nós ia. Não, por isso que eu ponho a câmera assim. Amém. Para o cara não ficar se olhando. Ficar se olhando, aí flui a palavra. É assim, aqui cada um vai falar de um conteúdo, Amém. vai fluir na hora e a gente vai estar levando a palavra. Amém. Você que ficou aqui até o final, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você se inscreva no canal. Vou deixar o link de novo, vou falar aqui do canal do Diogo e da Luana. O link do Instagram dele vai estar na descrição do vídeo. Quero que Deus te abençoe, te guarde e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Amém.